Um jovem escritor relativamente famoso em seu país ganha um prêmio literário e decide se mudar para uma ilha grega. A história se passa nos anos 60 e esse jovem escritor passa a viver uma vida simples, uma vida barata, mas também repleta de intensidade. Lá ele se enturma com um grupo de artistas. Lá ele escreve uma obra que ninguém nunca conseguiu decifrar. Lá ele se apaixona por uma mulher. Essa mulher tem um filho. E com ela ele passa 8 anos e a ama por toda a vida. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, minha amiga, meu amigo, escritora, escritor. Esse episódio do Prelo é sobre nós, né, e sobre as nossas ilhas. Mas antes da gente começar a conversar, eu queria, sei lá, que você se sentisse à vontade. Faz de conta que eu te liguei. Faz de conta que a gente está num mundo quimérico, né? Que esse mundo quimérico, as máscaras não são necessárias. A gente está relaxado, tranquilo. De repente você terminou o seu trabalho mais cedo, né? Se você tem filhos, os seus filhos estão sob cuidado de alguém, de confiança. E você está disponível para papear, disponível para conversar, também com vontade de conversar, com vontade de dar uma saída, dar uma escapada de casa. E eu te ligo e te chamo para bater um papo num barzinho, né? Então é isso, chega aí, chega mais. O que você vai beber? Você quer uma brejinha? Você quer um suco? Posso te servir? Essa, é, esse episódio ele é um pouquinho diferente dos outros. Acho que cada episódio é diferente dos outros. E isso tem a ver também com a frequência. A gente teve episódios de Prelo, a gente teve uma frequência. Com o Prelo, a gente já divulgou episódios que são semanais e episódios que são quinzenais. E a gente vai retomar a quinzenalidade para que a gente tenha um pouco de tempo para que o Prelo seja também uma conversa no bar. Um escritor entra no bar, né? Um bar é uma espécie de divã social, né? Você não vai falar tudo, não dá para falar tudo, mas ao mesmo tempo você tá à vontade, tá conversando, né? Você conversa sobre aquilo que te importa, com aquilo que interessa. Você conversa dentro de um campo de intimidade, dentro de um espaço de abertura, de confidência. E eu acho que é a partir desse espaço que eu quero conversar com você. Eu assisti recentemente um filme, é isso, você tá aí já com o seu copo de cerveja, já tá com o seu suco, sua água, ou sei lá, passeando num parque, ou lavando louça, eu não sei onde você tá, mas estamos cá juntos. Preciso te contar, né? Pô, eu vi um filme que é um filme muito bacana. Desses filmes, é um documentário, na verdade, desses docs, desses longa-metragens que te dá vontade de, pelo menos pra mim, sabe, me deu vontade de voltar a fumar, sabe, não voltar a fumar, mas de comprar um cigarro, comprar um maço de cigarros e fumar um cigarro na janela, ou de pegar um avião e partir para outro lugar, assim, da noite pro dia, de se evadir, sabe? Um filme que de alguma forma, ele te lembra de coisas que você não consegue nomear exatamente. Isso pode acontecer num livro, isso pode acontecer numa apresentação, isso já me aconteceu numa apresentação de dança, de balé contemporâneo, numa exposição, né? Dessa potência da arte que eu tô falando. E aí você pensa, pô, sei lá, enquanto você tá fumando cigarro na janela, vendo o filme, terminando de ver o filme, naquela latência repleta de desassossego, esperança, você fica se pensando, pô, sei lá, vou para onde? Deixa eu ver os países que estão abertos aí pro Brasil. Ah, bom, Seychelles, bora Seychelles. Sei lá o que é Seychelles, onde que fica isso? Ah, é um
É um mar paradisíaco aí, uma praia ótima, mas bom, eu posso ir para Bahia também. Ah, vamos para o México. O México sempre esteve aberto. Mas aí se sempre que a gente tem esses pensamentos loucos, você pensa, pô, o que é isso, né? Imagina, eu vou para lá e aí os países fecham de novo. E se eu fico doente, tá num hospital no México, sem ninguém por perto? Aí você fala, é uma loucura, não, não tem condições. Mas é esse tipo de filme, né? E esse filme, ele se chama Marianne and Leonard. Marianne e Leonard. É um documentário e a história, não vou dar spoiler, gente, não se preocupem. É a história de Leonard Cohen, Leonard Cohen, ele era um escritor, poeta, canadense, conhecido no Canadá, dava entrevista, aparecia na televisão, e ele ganha esse prêmio e ele vai para uma ilha grega, uma ilha que se chama Hidra, né? E, e lá ele escreve, né? Ele escreve muito, ele conhece uma mulher, essa mulher é casada, tem um filho, esse companheiro dela é um cara meio agressivo, me parece que ele nunca foi violento com a sua companheira, mas a violência se dá de outras formas, né? A agressividade ela pode se expressar de muitas formas e nos violentar de muitas formas. Então, enfim, era um cara agressivo e o Leonard se aproxima do casal, convive um pouco com o casal, esse casal se separa e o Leonard é um baita companheiro, é um cara sensível, é um cara aberto, disponível. Essas duas pessoas, elas têm essa capacidade de escutar, de ouvir, de olhar nos olhos, de estar com o outro, que é uma capacidade muito rara, né? Infelizmente, ela é muito rara. Não sei se hoje em dia, não sei se sempre foi assim, mas os dois têm essa potência, essa capacidade. E são os anos 60, e os anos 60 foram um período de uma espécie de trégua, vamos dizer, uma trégua que é sempre parcial, né? Que você pode falar, não, mas tem as injustiças, tem isso e aquilo, mas havia, pelo menos entre os protagonistas, ou alguns protagonistas, uma espécie de disposição, uma trégua, uma parceria entre homens e mulheres, uma disponibilidade pautada por uma ideia de amor e de amor livre, né? Que causou seus vários conflitos. Isso aparece no filme também, né? Suas rupturas, suas dificuldades, suas impossibilidades, né? Mas era muito potente e tinha uma alegria aí que estava, vamos dizer, dentro dessa proposta, dentro desse campo. Leonard Cohen escreveu muito lá, vivia escrevendo, escrevia às vezes com a máquina de escrever debaixo daquela intensidade que é o sol grego. E eu acho que é por isso que esse filme mexe comigo, porque eu acho que ele conversa um pouco com o nosso desejo de evasão. Mas é engraçado porque eu fico pensando nesse filme, eu descobri tarde essa música, So Long Marianne. Né? Marianne é essa mulher, e depois de um certo momento ele escreve essa música. Essa música é uma das mais famosas até hoje, do Cohen. E eu descobri essa música relativamente tarde, com 30 e poucos anos. Eu já estava escrevendo, já estava publicando, eu estava vivendo como tradutor, como produtor cultural. Mas aí, sei lá, bateu aquela ideia de responsabilidade, assim, sabe? Que você fala, não, eu preciso ter alguma coisa sólida na minha vida. Desconhecendo que eu tinha alguma coisa sólida na minha vida, que as coisas são assim mesmo. Mas naquela época, eu tive um papo com meu pai, e ele falou, cara, eu quero te ajudar de alguma forma, né? Você já tentou um concurso público? E aí eu pensei que a coisa que sempre me fez fugir do concurso público é um pouco essa ideia de rigidez, de que você não pode se mudar de lugar, você não pode se mudar de cidade, você fica um pouco condicionado. Tem uma certa tranquilidade, mas isso paga um preço muito alto, né? Mas eu pensei e falei, nossa,
Eu quero, sim, pai. Será que você poderia me ajudar a pagar um cursinho para um concurso de diplomacia? Porque eu pensei, bom, diplomacia você vai viajar, você vai ter. Você recebe relativamente bem, você vai poder conhecer outras culturas, outros lugares. Eu sempre fui encantado pela viagem, sempre fui um viajante de alguma maneira, não queria perder isso. E aí eu pensava, bom, talvez a diplomacia seja um meio de campo aí, um meio do caminho, né? E, e mergulhei nisso, passei a estudar. Foi um período muito bom, mas também muito difícil, porque, por um lado, eu retomei, vamos dizer, história do Brasil, geografia, Milton Santos, Boris Fausto, Hobsbawm. Eu estudei a fundo história geral a partir da Revolução Francesa até os tempos atuais, economia, que eu nunca tinha enfrentado, assim, macroeconomia, microeconomia, o Celso Furtado. Então eu aprendi muito. E aprender quando a gente tem 30 é muito diferente de aprender quando a gente entra na faculdade, que a gente tem 20. Eu acho que a gente tem um fôlego muito maior, né? Pelo menos é uma sensação que eu tive. E as coisas que eu aprendi nesse período eu carrego comigo até hoje. Mas também foi um período muito difícil, porque eu tava, pô, sei lá, quando você estuda por 12 horas por dia, é inevitável que você vai sacrificar coisas na sua vida que são essenciais. E o concurseiro, ele sacrifica por muito tempo, né? Não sei se você conhece alguém ou se você já passou por isso, mas você sacrifica saída, você sacrifica encontro, você sacrifica outras coisas que você ama, né? Que você admira, que, né? E eu também mergulhei numa melancolia profunda, né? E quando eu fui fazer a prova de diplomacia, eu não passei na primeira fase. Tem tipo 7 fases aquele negócio. E não era pra mim, sabe? Não era pra mim. Embora eu tenha aprendido muito e curtido muito, por um lado, o processo, tinha gente, né, que entrou na faculdade de Direito para fazer diplomacia, que entrou na faculdade de Relações Internacionais para fazer diplomacia. E tava eu, primeiro ano, né? E o pessoal, não, mas você tem que tentar aí. A gente passa 3, 4 anos tentando. Mas eu tava num, infelizmente, eu tava como é que se fala? Num estado de espírito que eu não queria isso. Eu tava muito claro que eu falei, gente, não, eu não posso perder 4 anos. Não que seja perder, mas eu não tenho 4 anos para perder, né? É uma coisa minha, pessoal, uma índole, né? 2 semanas depois de prestar aquela prova e não passar, eu me mudei, eu viajei, fui embora. Falei, olha, e se eu puder agora ser um diplomata? E se eu puder agora sair do país e me aventurar e me entregar num outro lugar que eu conheça pouco? E tinha uma cidade que eu já tinha visitado, tinha ganhado um concurso e ganhei uma passagem aérea para Buenos Aires e conhecia, tinha passado acho que uma semana nessa cidade, tinha ficado num albergue, tinha uns 20 anos e fui para lá e amei, assim, Buenos Aires, amei, amei. E eu falei, nossa, eu vou para Buenos Aires, né? E fiquei hospedado com uma brasileira que não sabia falar português e comecei a escrever, né? Já é o que eu falei, eu já trabalhava como tradutor, então eu levei o livro que eu estava traduzindo ali comigo, estava traduzindo umas crônicas de vampiro, umas coisas assim, esses romances pop, assim, alguns que eram bem fraquinhos, inclusive te faziam pensar, pô, eu tô traduzindo esse livro tá sendo traduzido para outro idioma. Caramba, eu acho que eu consigo fazer melhor do que isso. E aí você ficava meio num conflito, né, entre trabalhar e escrever a sua obra. E eu tava escrevendo, tava muito feliz, e eu conheci uma turma muito bacana, de uma forma, foi relativamente rápido. Uma amiga com quem eu tinha estudado na faculdade, ela viu postagens minhas em Buenos Aires, e aí ela me escreveu, falou, pô, você tá aqui, você tá morando, eu também tô morando. E aí ela me apresentou
para uma baita turma, e é uma turma da qual eu ainda sou amigo até hoje, são dos meus melhores amigos, assim, e ainda, e a distância, né, porque... E aí eu ouvi essa música, eu tinha conhecido também, tinha me apaixonado, tinha conhecido uma bailarina que morava no bairro da Boca, que é um bairro um pouco mais periférico, não é tão periférico, mas é um bairro mais pobre, né? Mais humilde. E estava vivendo a minha aventura lá. E eu ouvi essa canção, So Long Marianne. Essa canção mexeu comigo naquele momento profundamente. É quase como se nessa canção tivesse contida essa ilha grega do seu autor. É quase como se eu pudesse entender a minha ilha grega, que no caso era uma cidade artística, uma cidade de artistas também, com coisas acontecendo o tempo todo, onde também havia migrantes que estavam estudando, que estavam dançando, que estavam fazendo aulas de palhaço, aulas de dança, música, poesia, teatro, parques, muito, muito parque. Eu estava vivendo a minha evasão. Uma pergunta que eu me fiz assistindo esse filme, lembrando dessa história, é o que que essa experiência do Coen me mostra que talvez eu não tenha vivido na minha experiência em Buenos Aires, né? O que que uma experiência tinha que a outra não tinha, né? Que estava ausente na outra. O que que o Coen fazia que eu não conseguia fazer propriamente, né? Eu já morei em muitas cidades depois dessa de Buenos Aires. Morei em Bangkok, morei um tempo em Berlim, fiz uma pequena temporada em Barcelona. Bom, tem uma queda por cidades que começam com a letra B. Bangkok, na Tailândia, Berlim, na Alemanha, Buenos Aires, Barcelona. Devia, de repente, procurar um ofício correspondente, né? A letra B, sei lá, balé, bartender, bombeiro, biólogo, bacharelado em bolo de banana, sei lá, enfim, bobagem. Para escrever, eu teria que procurar uma cidade que comece com a letra E. Eritreia. Acho que Eritreia não é uma cidade. Estocolmo, né? É difícil achar uma cidade que começa com a letra E. Mas voltando. Bom, voltando sem voltar. Tem uma das participantes do meu curso Preparação do Romance. Ela foi da primeira turma, assim. E eu sempre... eu acho que voltando e sem voltar, é um pouco essa. Eu acho que essa pergunta: onde vivem os escritores, né? Qual que seria uma cidade perfeita? Qual que já foi uma cidade perfeita para escrever? Talvez por ser tranquila, talvez por ter uma comunidade de artistas, talvez por ser barata, né? Por ser uma cidade mais acessível. E tem essa colega que participou do meu curso, que escreveu um romance muito bonito, por sinal, que mora, e eu sempre fiquei fantasiando ali, que quando ela entrou eu vi que ela morava numa cidadezinha no interior, assim, de Portugal. E eu ficava, nossa, eu acho que é um bom lugar para escrever, né? Isso nos leva a construir essa pergunta, né? Qual é um bom lugar para escrever, né? Quais são as condições, né, físicas, geográficas, que de alguma forma determinam, ou pelo menos condicionam, ou estimulam um estado de espírito, né? Um estado de consciência que seja favorável, né? O fato é que, assim, eu acho que a grande diferença, né, talvez do Coen, porra, é o Coen, né, gente? A grande diferença é que a gente leva tudo consigo, né? A minha timidez estava em Buenos Aires, mas também o meu encanto, né, pelo mundo. Mas também uma certa desorientação, eu estava com 30 e poucos. Mas também uma tendência a ter muitas ideias, a me inspirar muito quando eu estou em movimento, né? De alguma forma, eu vi realizado
aquilo que aparece de uma forma profética, mas também bastante sentenciosa, bastante trágica naquele poeta grego, já que a gente está falando também de Grécia, um sujeito chamado Constantino Cavafis. Talvez se pronuncie Constantino Cavafis. Ele diz assim no poema: Dizes, vou partir para outras terras, para outros mares, para uma cidade tão bela como esta, nunca foi. Desculpa, para uma cidade tão bela como esta nunca foi, nem pode ser. Essa cidade onde a cada passo se aperta o nó corredio, coração sepultado na tumba de um corpo, coração inútil, gasto, quanto tempo ainda será preciso ficar confinado entre as paredes das ruelas de um espírito banal? Para onde quer que olhe, só vejo as sombras ruínas da minha vida. Tantos anos vividos, desperdiçados, tantos anos perdidos. Aí ele segue assim: Não existe outra terra, meu amigo, nem outro mar, porque a cidade irá atrás de ti. As mesmas ruas cruzam sem fim as mesmas ruas. Os mesmos subúrbios do espírito passam da juventude à velhice. E tu perderás os teus dentes e os teus cabelos dentro da mesma casa. A cidade é uma armadilha. Só este porto te espera, e nenhum navio te levará onde não podes. Ah, então não vês que te desgraçaste nesse lugar miserável e que a tua vida já não vale nada, nem que vás procurá-la nos confins da terra? Dureza, né? Aqui queimaste tua vida. Tem os versos finais que ele fala, aqui você desperdiçou a sua vida, né? É curioso pensar, tem um momento do documentário que eu assisti que fala assim, que as pessoas que passaram as suas temporadas em Hydra, que é essa ilha grega onde foi o Cohen, foram vários artistas lá, muita gente bacana que foi entrevistado no documentário. Teve gente que ficou um mês, teve gente que ficou 10 anos, teve gente que ficou a vida inteira, né? Eles entrevistam um homem que conheceu o Cohen, conheceu a Mary Ann, que foi o amor da vida dele, um dos amores, mas talvez o maior amor. Difícil dizer, né? E inclusive a história de um casal de escritores que teve filhos lindos, que vicejavam nessa ilha, que eram muito felizes. E aí eles saem dessa ilha depois de 10 anos, e aí começam a definhar, e a esposa se mata depois de alguns anos, o cara morre doente de tanto fumar, de tanto beber. As crianças que eram lindas, criativas, nunca se encontram, nunca se acham e se metem, né, em drogas muito pesadas, né, muito vulneráveis. Outros se matam, outros morrem de acidente. Só sobra um, né, de uma família que eram, acho que de 6 pessoas. Os habitantes de Hydra, eles nunca conseguiram, de fato, partir. Eles ficaram congelados naquele tempo, naquele lugar, na textura daquela luz mediterrânea, na máquina de escrever debaixo daquele sol. Eu acho que o que me admira nessa história, que são muitas, é uma contraposição com o nosso tempo de hoje, né? O nosso tempo pragmático, o nosso tempo concreto. E que, claro, é muito injusto, né? Uma obra, um documentário, essa poesia que inspira a poesia retratada, ela sempre vai estar, vamos dizer, dentro de uma esfera ideal, né? É sempre muito... a distância, a memória, a lembrança sempre constrói uma versão um pouco mais idealizada, editada do que foi. Mas o que me admira nessa história, guardadas essas ressalvas, é esse poder do isolamento, né? É esse poder da colaboração, é essa ingenuidade, né? É essa potência solar da amizade, do amor. Um lugar onde escritores não falam de influências, de contatos, de editoras, de seguidores nas redes, né? Do lançamento de outros escritores, né? Do métier, né? Um lugar onde você não está com
um boleto para pagar no dia 10, outro boleto para pagar no dia 20, aí você não pode esquecer de pagar o outro boleto no dia 15, e aí a tua calça rasga, e aí você se sente injustiçado porque você comprou essa calça há um mês, e aí você precisa reclamar, e aí você precisa achar sua nota, e aí você precisa, né, visitar os seus pais, visitar os pais da sua companheira, por mais que você queira, tudo acaba entrando numa espécie de uma pequena gincana, às vezes divertida e às vezes sem graça, né? Os moradores da ilha ficaram congelados naquele tempo, naquele lugar, né? Eram os anos 60, né? Era um outro tempo. Essa ilha de Hydra, hoje em dia, ela está ocupada por casarões e mesmo os casarinhos, as casinhas brancas, são ocupadas hoje por milionários, né? Um lugar que era muito acessível para o poeta, para o artista, que era um lugar de escape, hoje em dia é um lugar totalmente inacessível, né? Tem algo também que é essa entrega total à missão do artista também, né? E é uma entrega tão grande que essa palavra missão está ausente, não é uma missão, porque a missão já não é entrega, né? A missão já é, não, então, não, é uma atividade, é um projeto. Não, é uma entrega total à arte, né? E de como, de alguma maneira, você tem aí uma consciência de que a partir do local você conversa com o global, né? A partir daquilo que você faz, você está mudando o mundo. Tem duas maneiras, basicamente, de mudar o mundo, né? Se você é um idealista. Claro que é uma simplificação, mas dentro dessas simplificações a gente pensa na complexidade, né? Que existe, que há. Bom, dentro dessas duas maneiras, talvez a gente possa pensar em outras duas maneiras, né? Então, uma das maneiras de mudar o mundo é a social, né? E dentro dessa social você tem a reforma e a revolução. Aí você tem uma outra maneira de mudar o mundo que ela é subjetiva, que ela é pessoal e que pode se dar também de duas outras formas, que são a intelectual e a literária, né? O campo das ciências sociais, o campo das esquerdas, onde eu me enquadro, valorizam as reformas. Eu imagino, né? Eu acho que tem muita coisa por aí, mas assim, eu acredito que valorizem a mudança social, ou seja, a forma social de mudar o mundo, né? Tem uma crítica que às vezes é velada, às vezes não é, artistas pelo seu narcisismo, pelo seu hedonismo. Muitas vezes os próprios artistas são considerados alienados. É claro que existem artistas que são mais benquistos porque são considerados engajados e outros são considerados menos engajados ou nada engajados. Mas é claro que isso muda ao longo do tempo, né? Alguns que foram criticados na sua época, hoje em dia são vistos de outra forma, completamente diferente. Eu penso no Cortázar, por exemplo, que ele passa de Buenos Aires para França, Paris, e aí o pessoal fala, pô, tá aqui os nossos companheiros na luta, né, sendo massacrados por uma ditadura assassina, pela violência, pelo terrorismo do Estado, e você aí escrevendo o seu realismo fantástico, né, ao que o Cortázar vai dizer, olha, eu estou criando outros mundos por meio da minha ficção. Para mim isso é o mais revolucionário possível, criar outros mundos. E aí ele critica a literatura panfletária, que a literatura mais engajada é uma literatura que precisa se expandir, precisa criar espaço, imaginação. Você tem a figura do Caetano Veloso, por exemplo, que, né, Caetano Veloso, verdades tropicais, vaidades tropicais, que é uma maneira, na verdade, que muita gente enxerga os artistas, vaidosos, ensimesmados, egoístas, né? Ao passo que a reforma, a revolução, ela é sacrifício, ela é empatia, ela é entrega ao outro, ela é lugar das reais mudanças, né? Ao mesmo tempo, as reformas e as revoluções, e o que eu chamo de reforma e revolução? A reforma é uma transformação a partir de dentro, a partir da mudança, passo a passo, da estrutura, né? A revolução é o total desmantelamento da estrutura, né? A Revolução de 1917, né? A Revolução Russa, né? Ou seja, os caras puseram abaixo
um sistema e construíram outro, que teve os seus... enfim, né? Não vou aqui discutir isso e provocar polarizações, não é? Mas eu me abstenho um pouco de dizer o que eu penso, mas é isso, revoluções e reformas, ou elas matam rápido, quando você é traído pelos seus antigos companheiros, ou elas te matam devagar, porque nesse empenho constante você coloca a luta na frente de tudo, né? Mas o que acontece que leva alguém a se meter numa revolução ou a se meter numa reforma, né? Claro, a experiência cotidiana, mas também a atividade intelectual, o resultado da atividade intelectual e literária. São os livros que a gente lê que nos inspiram. Revolucionários são sujeitos inspirados por outros revolucionários e pelos livros que eles leem, né? Então, o anseio da mudança e de justiça é uma luta que são muitas lutas, né? A gente não pode simplificar isso. E estava lá Cohen na sua ilha, muito entregue à sua revolução, né? Tem uma outra história que eu quero contar hoje, que é a do sujeito que se muda para uma ilha, né? É a ilha dos seus sonhos, não é o Cohen, é outra pessoa. Mas dentro dessa ilha, ele levou outra, né? É uma ilha aqui interior, né? E a sua ilha interna impede ele de alcançar a ilha dos seus sonhos. Ele quer passear na ilha, ele quer ir para a praia, ele quer encontrar amigos, conhecer, fazer amizades, artistas, pintores, dançarinos, quer ler sob a sombra ou na sombra de uma árvore, mas ele continua um sujeito de terno e gravata, andando no seu carro com o seu ar-condicionado, achando que para aproveitar a vida ele vai precisar pagar mais caro, para comer num lugar mais caro, e por isso ele vai precisar trabalhar mais e mais, e ele coloca como a praia como meta, o barzinho como meta, as amizades como meta. Você pode encontrar uma ilha grega, mas dentro de si você também precisa criar uma ilha grega. Tem uma construção muito, muito misteriosa, mas que faz muito sentido, do psicanalista inglês Donald Winnicott, que é uma referência no meu campo. Eu sou formado em psicologia, né? Onde ele diz que a criança, o bebê, para mamar no seio da mãe, ela primeiro precisa criar esse seio. Ela precisa, a criança, criar o seio que lhe será ofertado. E da mesma maneira a gente precisa criar a ilha para onde a gente vai se mudar. Meus amigos, eu queria, ao final desse nosso encontro, dessa nossa conversa, fazer um convite. Eu vou organizar daqui a pouco tempo, daqui a algumas semanas, eu não sei quando é que você vai ouvir esse episódio, mas um evento que é um evento online, que é um evento gratuito, entre os dias 9 e 15 de agosto, chamado Primeiro Capítulo, a Semana da Preparação do Romance. Vai ser uma série de 3 aulas, 3 aulas muito, muito ricas, muito preciosas, repletas de referências, de debate, de estudos de caso, de análise de texto, linha a linha, né? E vão ser 3 aulas, vai ser um concurso que eu vou propor, propostas de atividade de escrita e material que eu estou produzindo especialmente para essa semana. Tudo vai ser gratuito, vai ser online. Esse evento também é um evento promocional de um curso cujas inscrições eu vou abrir por poucos dias em seguida. Se você está esperando há mais de ano aí para fazer esse curso, até porque eu não abro inscrições, é rara a abertura dessas inscrições, né? Mas você não sabe se você vai ter tempo para fazer a semana, se inscreve mesmo assim, porque eu só vou falar do curso para aqueles que se inscreverem no evento, né? Você não vai receber minhas mensagens se você não se inscrever nesse evento. Se você não sabe do que se trata esse curso, fala, nossa, Thiago, eu tô chegando agora no canal, tô te conhecendo, tô me inteirando um pouco sobre a proposta da escrita criativa, e eu me inscrevi por conta desse evento e tal. Pô, olha, se inscreva. O evento, ele vai ser por si só muito rico, né?
é isso, né? A gente prepara ele com muito carinho, a gente procura depurar a experiência de muitos romancistas que nos precederam, romancistas contemporâneos, processos, tudo isso para te mostrar as possibilidades da sua escrita, te ajudar a superar as barreiras e as dificuldades que estão no seu caminho, né? Às vezes essas barreiras e dificuldades são mais neuróticas que concretas, que realistas. A gente vai falar sobre tudo isso. E mesmo que você nunca tenha publicado uma linha, nem sabe o que você quer escrever, nem tem, não tem um projeto, nossa, eu queria saber o que é o romance. Pô, olha, não perca isso, porque vale a pena. As pessoas que passaram por essas semanas gratuitas que a gente oferece dentro do curso são pessoas que vão ficando amigas do canal e se engajam, ou seja, ela faz diferença. Ela pode ser para você um divisor de águas, sim. Minhas queridas, meus queridos, adorei conversar com vocês, adorei esse papo nesse barzinho imaginário, à frente desse mar, desse oceano, desse horizonte. Um grande abraço e até mais.